Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Breve Segunda Vida de uma Ideia, do autor goiano Solemar Oliveira. Mas antes de falar sobre a minha experiência de leitura com esse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Breve Segunda Vida de uma Ideia, do autor Solemar Oliveira, publicado pela Editora Novo Século. É o livro aí do mês de julho, do projeto Lendo Autores Goianos. É um livro que, primeiramente, me surpreendeu muito quando eu estava fazendo aí a seleção de livros para ler esse ano de 2025 dentro do projeto. O título me chamou muita atenção, e aí eu vou falar um pouco mais sobre o impacto do título. Eu acho que já é uma grande força, obviamente. Todos os livros acabam te trazendo alguma conexão para você decidir se você vai ler ou não. Então, livros que tenham títulos que me chamem a atenção, tanto quanto a sinopse, eu acho isso muito interessante. E dificilmente, se você encontrar esse livro, digamos que numa livraria, ou no sebo, ou até mesmo na Amazon, você não se interessa em pelo menos entender do que ele se trata, porque não são todos os livros que você pega e vai estar lá Breve Segunda Vida de uma Ideia, e aí, digamos que as primeiras provocações que o autor vai fazer já está ali na apresentação do livro, então ele te convida, ele te desafia a decisão de você seguir lendo ou não, e isso me chamou realmente muita atenção. O Solemar Oliveira, ao longo do livro, ele vai trazendo aí alguns contos muito interessantes, mas eu não vou falar aqui individualmente de um conto, porque na verdade são vários contos. Se eu não me engano, nessa edição tem por volta de 42, então seria meio que impossível, então eu vou trazer aqui a minha experiência por completo em relação a essa leitura. Uma coisa que eu percebi, talvez seja aí esse impacto que o título acabou me chamando a atenção, mas o livro ele tem uma estrutura um tanto quanto chamativa, eu poderia dizer, quando eu estava avançando nessas leituras, nesses contos. O que me chamava a atenção é que, apesar de eles terem pontos de conexão, que na verdade faz com que o livro funcione muito bem, eu quase conseguia entender que você não teria um ponto de partida certo para começar a ler esse livro. Mas como ele tem uma estrutura, e aí todos os contos estão, você não tem nenhuma informação sobre isso ao longo do livro, mas se um dia eu for fazer essa releitura, eu gostaria muito de experimentar essa opção de talvez ler um conto que já está mais lá na frente, porque realmente são o que o livro traz de forma bem geral é que ele reorganiza, ou talvez ele traga uma segunda opinião sobre uma ideia que já está estabelecida. Então, eu não veria um certo problema de você talvez não começar pelo ponto de partida que é proposto pelo autor, que aí seriam ler os contos na ordem em que eles constam dentro dessa edição. Solemar Oliveira traz com Breve Segunda Vida de uma Ideia algumas questões interpretativas muito interessantes, e aí já nas primeiras páginas do livro ele meio que desafia o leitor apontando alguns autores que seriam realmente necessários e que serviram de inspiração, e ali de uma certa forma como um ponto de desafio, e aí ele vai obviamente trabalhar as ideias desses autores, o que de certa forma me trouxe alguns pontos muito interessantes que justamente alguns deles, apesar de conhecer, eu nunca tinha lido nenhuma obra. Então, quando eu finalizei essa leitura, eu saí com uma série de autores que eu preciso ler em algum momento e muito brevemente. Então, acho que é mais um ponto positivo em relação, obviamente, à estrutura do livro, a como ele traz todas essas histórias, de como ele trabalha todos esses contos e principalmente de como ele trabalha essas referências de autores que são importantes para ele. E aí esse trabalho
é muito bacana, porque não está ali por acaso. Então, quando ele cita, eu não vou falar aqui quais são os autores que ele cita, mas quando você percebe que tem ali uma breve citação no início do conto, você claramente consegue entender, porque não é uma coisa gratuita, não é só por simplesmente, eu tenho uma citação de um autor famoso no meu livro. Não, você consegue mesmo sem ter lido essas obras, entender porque essa referência é tão importante dentro desse conto. De algum modo, as interpretações que Breve Segunda Vida de uma Ideia acaba trazendo para o leitor são bem interessantes. Acho que aqui o autor ele traz algumas questões filosóficas em primeiro lugar, que é essa questão de você ter uma ideia retomada, de você ter uma ideia que ela pode trazer ali uma outra vertente. Tem uma outra questão que ele também trata sobre criatividade, que é muito interessante nos aspectos em que ele, de certa forma, faz um retrabalho de não de explicar conceitos ou de trazer ali uma nova definição para essas ideias que estão sendo construídas, mas é algo que ele consegue amarrar, que você percebe muito bem esses atos criativos ao longo dessas histórias. E aí, por fim, ele traz toda uma questão de fragilidade em que essas histórias estão sendo ambientadas e como ela se apresenta para o leitor, já que, vamos dizer, que seria a parte importante da compreensão. Então, à medida que ele trabalha tanto questões filosóficas, quanto questões criativas, quanto a fragilidade desses personagens e dessas narrativas de forma geral, acho que isso torna o livro ainda mais interessante. Mas algo que eu ainda não falei aqui no livro e que eu acredito que se torna muito importante para minha experiência como leitor é basicamente os gêneros que ele acaba explorando. Aqui você vai ter uma perspectiva um tanto quanto macabra de algumas situações, e aí ele caminha muito bem com essas histórias ali entre o terror e o suspense, o que me surpreendeu muito, porque à medida com que você está lendo esse livro, você tem uma perspectiva um tanto diferente, justamente por esse título que ele não vai te caminhar, ele não vai te direcionar, na verdade, para que seja uma história de terror, e nem é esse o grande ponto desse livro, mas é justamente como ele traz esses elementos desses gêneros para as suas histórias e como elas se desenvolvem, e principalmente a forma com que cada um desses contos eles impactam o leitor de forma diferente e como essas ideias acabam sendo não recontadas, mas de como ele consegue estabelecer esses novos, digamos, conceitos. Então, é um tanto quanto complexo acabar explicando, mas o livro é excelente e impossível, quando você finaliza essa leitura, ele não te trazer aí alguns questionamentos. Eu acho que quando você chega no final dessa obra, à medida que você já leu todos os contos, fica alguns questionamentos, e aí voltando àquilo sobre questões filosóficas mesmo que são tratadas no livro, sobre principalmente a fragilidade em que essas histórias acabam sendo construídas. Isso colocou exatamente esse livro em uma das maiores surpresas de 2025. Então, com certeza, em algum momento eu quero reler esse livro para poder pegar aí ainda muito mais nuances em relação à minha experiência de leitura do que nessa primeira leitura. Bom, então é isso, fica a recomendação do livro Breve Segunda Vida de uma Ideia, do autor goiano Solemar Oliveira. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro, ou se você tem alguma sugestão de obra que se pareça com esse livro para que eu possa ler. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e
Até o próximo.